Este audiobook foi criado com utilização de software, tratando-se de uma narração artificial. Este conteúdo não está protegido por direitos autorais. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. De São Luís Maria Grignon de Montfort. Preparação ao Reino de Jesus Cristo. Capítulo 5. Motivos que nos devem fazer abraçar esta devoção. Artigo 1. Esta devoção nos consagra inteiramente ao serviço de Deus. Primeiro motivo, que nos mostra a excelência desta consagração de si mesmo a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Na terra não se pode conceber ofício mais elevado que o serviço de Deus, e o menor dos servos de Deus é mais rico, mais poderoso e mais nobre que todos os reis e imperadores do mundo, se estes não servem a Deus. Então, quais não serão as riquezas, o poder e a dignidade do fiel e perfeito servo de Deus, que se dedique inteiramente ao seu serviço, sem reservas, tanto quanto possível. Tal é o fiel e amoroso escravo de Jesus por Maria, que entregou-se todo ao serviço deste Rei dos Reis pelas mãos da sua Santa Mãe, e nada reservou para si. Todo o ouro da terra e as belezas do céu são insuficientes para o pagar. As outras congregações, associações e confrarias erigidas em honra de Nosso Senhor e de sua Santa Mãe, que fazem grande bem para o cristianismo, não nos levam a dar tudo sem reserva. Apenas prescrevem aos seus associados a obrigação de certas práticas e ações, mas deixam-lhes livres todos os outros atos e momentos da vida. Mas esta devoção de que falamos faz-nos dar incondicionalmente a Jesus e a Maria todos os pensamentos, palavras, ações, sofrimentos e instantes da nossa vida, assim, quer velemos, quer durmamos, quer bebamos ou comamos, quer façamos grandes ou pequeninas coisas, poderemos sempre dizer que tudo o que fazemos, embora nisso não pensemos, pertence a Jesus e a Maria em virtude do nosso oferecimento, a não ser que o tenhamos expressamente revogado. Que consolação! Além disso, como já ficou dito, não há nenhuma outra prática que nos liberte mais facilmente de um certo espírito de propriedade que penetra imperceptivelmente nas melhores ações. O nosso bom Jesus concede esta grande graça em recompensa do ato heróico e desinteressado que se fez, aquele que, pelas mãos de sua mãe, cedeu-lhe todo o valor das boas obras. Se ele dá 100 por um, mesmo neste mundo, aqueles que por seu amor deixam os bens exteriores, temporais, perecedouros, que recompensa não dará àqueles que lhe sacrificarem mesmo seus bens interiores e espirituais? Jesus, o nosso grande amigo, deu-se-nos sem reserva, corpo e alma, virtudes, graças e méritos, ele ganhou-me todo, dando-se todo a mim, diz São Bernardo. Não é um dever de justiça e de reconhecimento que lhe demos tudo o que nos for possível dar? Ele foi o primeiro a ser liberal para conosco. Sejamo-lo também para com ele, e o veremos cada vez ainda mais liberal, durante a nossa vida, na hora da morte e por toda a eternidade, ele será generoso para com aqueles que são generosos para com ele. Artigo 2. Esta devoção nos faz imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e por Deus mesmo, e praticar a humildade. Segundo motivo, que nos mostra ser justo, em si mesmo, e vantajoso para o cristão consagrar-se inteiramente a Maria Santíssima com esta prática, com o fim de ser consagrado mais perfeitamente a Jesus Cristo. Este bom mestre não recusou encerrar-se no seio da Santíssima Virgem como um cativo escravo de amor, nem ser-lhe submisso e obedecer-lhe durante 30 anos. E aqui, repito, que o espírito humano se perde, ao refletir seriamente sobre esta maneira de proceder da sabedoria encarnada. Embora eu pudesse fazer, não quis dar-se diretamente aos homens, mas fê-lo pela Virgem Santíssima. Não quis vir ao mundo na idade de homem perfeito, independente de outrem, mas antes como uma pobre pequenina criança, dependente dos cuidados e sustento de sua mãe. Esta sabedoria infinita, que tinha um desejo imenso de glorificar a Deus, seu Pai, e de salvar os homens,
não achou meio mais perfeito nem mais rápido para o fazer do que submeter-se à Santíssima Virgem. E era uma submissão em todas as coisas, não somente durante os 8, 10 ou 15 primeiros anos da sua vida, como as outras crianças, mas durante 30 anos. E deu mais glória a seu Pai durante esse tempo de sujeição e dependência da Virgem Santíssima, do que lhe teria dado empregando esses 30 anos a fazer prodígios, a pregar por toda a terra, a converter todos os homens, do contrário, ele o teria feito. Oh! Como glorifica altamente a Deus quem se submete a Maria, seguindo o exemplo de Jesus. Tendo diante dos olhos um exemplo tão visível e conhecido de todos, seremos tão insensatos para julgar possível encontrar um meio mais perfeito e mais direto de glorificar a Deus, do que a sua submissão a Maria, a exemplo de seu divino Filho. Recorde-se aqui, como prova da dependência que devemos ter para com a Mãe de Deus, o que acima disse, apontando os exemplos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos dão da sujeição que devemos à Santíssima Virgem. O Pai não deu nem dá seu Filho senão por ela, não suscita novos filhos senão por ela, e não comunica suas graças senão por ela. Deus Filho não foi formado para todos em geral senão por ela, não é formado e gerado todos os dias, nas almas, em união com o Espírito Santo, e não comunica os seus méritos e virtudes, a não ser por ela. O Espírito Santo não formou Jesus Cristo senão por meio dela, e não forma os membros do seu corpo místico, a não ser por ela, não dispensa os seus dons e favores senão por ela. Poderemos, sem uma extrema cegueira, depois de tantos e tão insistentes exemplos da Santíssima Trindade, passar sem Maria, não nos consagrar a ela e nem depender dela para irmos a Deus e nos sacrificarmos a Deus. Eis algumas passagens dos padres, que escolhi para provar o que acabo de dizer. Maria tem 2 filhos, um homem Deus e outro homem puro. Do primeiro é mãe corporalmente e do segundo espiritualmente, são Boaventura e Orígenes. Esta é a vontade de Deus, que quis recebêssemos tudo por Maria. Se, pois, temos alguma esperança, alguma graça, algum dom salutar, saibamos que nos vem dela, São Bernardo. Todos os dons, virtudes e graças do Espírito Santo são distribuídos pelas mãos de Maria, a quem ela quer, quando, como e na medida que ela quer, São Bernardino. Porque eras indigno de receber as graças divinas, elas foram dadas a Maria, a fim de que recebas por ela tudo o que venhas a possuir, São Bernardo. Deus, como diz São Bernardo, vendo que somos indignos de receber as graças diretamente das suas mãos, dá-as a Maria, a fim de que por ela recebamos tudo o que ele nos quis dar. E Deus encontra também a sua glória em receber, pelas mãos de Maria, o reconhecimento, o respeito e o amor que lhe devemos pelos seus benefícios. É, pois, muito justo, que imitemos o procedimento de Deus, para que a graça regresse ao seu autor pelo mesmo canal por onde veio, segundo o mesmo São Bernardo. É precisamente o que fazemos por esta devoção, oferecemos e consagramos tudo o que somos e tudo o que possuímos à Santíssima Virgem, para que nosso Senhor receba por seu intermédio a glória e o reconhecimento que lhe devemos. Reconhecemo-nos indignos e incapazes de nos abeirar-nos da sua majestade infinita só por nós mesmos, e por isso servimo-nos da intercessão da Santíssima Virgem. Além disso, trata-se aqui de um ato de profunda humildade, virtude que Deus ama acima de todas as outras. Uma alma que se eleva, rebaixa Deus, uma alma que se humilha, eleva Deus. Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Se nos humilharmos, julgando-nos indignos de comparecer perante Deus e de nos aproximar dele, Deus desce, abaixa-se para vir a nós, para se comprazer em nós e nos elevar, apesar da nossa miséria. Mas, pelo contrário, quando alguém se aproxima ousadamente de Deus, sem querer medianeiros, Deus esquiva-se, e não podemos chegar até ele. Oh! Como ele ama a humildade de coração!
É a tal humildade que leva à prática desta devoção, pois ensina nunca nos aproximarmos de Nosso Senhor por nós mesmos, por mais doce e misericordioso que Ele seja, mas a servir-nos sempre da intercessão de Maria, para comparecer diante de Deus, seja para lhe falar, seja para simplesmente estreitar a proximidade, seja para lhe oferecer alguma coisa, seja para unir-nos e consagrar-nos a Ele. Artigo 3º. Esta devoção oferece-nos a assistência materna da Virgem Maria. Maria se dá ao seu escravo de amor. Terceiro motivo. A Santíssima Virgem, que é uma mãe toda doçura e misericórdia, nunca se deixa vencer em amor e liberdade. Por isso, quando vê que alguém se lhe dá totalmente para honrar e servir, despojando-se do que tem de mais querido para amar, dá-se também, inteiramente e de uma maneira inefável, a quem tudo lhe deu. Ela submerge-o no abismo das suas graças, ela adorna-o com os seus méritos, ela lhe dá o apoio do seu poder, ela o ilumina com a sua luz, ela o abrasa no seu amor, ela comunica-lhe as suas virtudes, sua humildade, sua fé, sua pureza, etc. Ela se torna sua garantia, seu suplemento e seu tudo perante Jesus. Enfim, como a alma que se consagrou é toda de Maria, também Maria é toda dela. Desta maneira pode dizer-se deste fiel servo e filho de Maria o que São João Evangelista diz de si mesmo, isto é, que ele recebeu a Virgem Santíssima como todo o seu tesouro, o discípulo a recebeu em sua casa. Isto produz na alma, se for fiel, uma grande desconfiança, desprezo e ódio de si mesma, e uma grande confiança e grande abandono à Santíssima Virgem, sua amável soberana. Já não se firma, como antes, nas suas disposições, intenções, méritos, virtudes e boas obras. Porque, tendo feito um sacrifício completo a Jesus por intermédio desta boa mãe, já não tem senão um só tesouro que encerra todos os seus bens e que já não está em suas mãos, e este tesouro é Maria. Isso é que faz que a alma se aproxime de Nosso Senhor sem escrúpulo nem temor servil, e que ela o invoque com muita confiança. Os seus sentimentos tornam-se semelhantes aos do piedoso e sábio Padre Pupert. Este, fazendo alusão à vitória de Jacó sobre o anjo, dirige à Santíssima Virgem estas palavras: Ó Maria, minha princesa e Mãe Imaculada de Deus feito homem, Jesus Cristo, eu desejo lutar com este homem, ou seja, com o Verbo Divino, armado não com os meus próprios méritos, mas com os vossos. Ó, quão poderoso e forte junto de Jesus Cristo é quem está armado dos méritos e das intercessões da digna Mãe de Deus, que vence amorosamente o Todo-Poderoso, como diz Santo Agostinho. Maria purifica as nossas boas obras como nesta devoção entregamos a Nosso Senhor, pelas mãos de Sua Santa Mãe, todas as nossas boas obras, esta amável Senhora purifica-as, embeleza-as e fala-as aceitáveis para o seu Filho primeiro. Ela os purifica de toda a sujeira do amor próprio e do apego imperceptível à criatura, que estão insensivelmente nas melhores ações. E como as mãos da Santíssima Virgem, nunca manchadas nem ociosas, purificam tudo aquilo em que tocam, estas mãos tão puras e fecundas tiram do presente que lhe fazemos tudo o que tiver de estragado ou de imperfeito. Segundo, elas embeleza e adorna com seus méritos e virtudes. É como se um camponês, querendo ganhar a amizade e benevolência do rei, fosse ter com a rainha e lhe entregasse uma maçã, que constituísse toda a sua fortuna, a fim de que ela apresentasse ao rei. A rainha, depois de recebida a pobre e pequena oferta do camponês, pôr-lhe essa maçã numa grande e bela bandeja de ouro, oferecendo-a assim ao rei, em nome do camponês. E desde então a maçã por si mesma indigna de ser apresentada a um rei, torna-se digna de sua majestade, em atenção à bandeja de ouro e à pessoa que a presenteia. Terceiro, ela apresenta essas boas obras a Jesus Cristo, pois nada reserva para si do que lhe dão, como se fosse fim, mas tudo remete fielmente a Jesus. O que se lhe dá, dá-se necessariamente a Jesus.
Se a louvam e glorificam, ela louva e glorifica Jesus. Quando a louvam e bendizem, a Santíssima Virgem canta, como outrora ao ser louvada por Santa Isabel, a minha alma glorifica o Senhor. Quarto, ela faz que Jesus aceite essas boas obras, por menores e mais pobres que sejam, enquanto presente para este Santo dos Santos e Rei dos Reis. Quando alguém apresenta a Jesus alguma coisa em seu próprio nome apoiado na sua habilidade e disposição pessoais, Jesus examina o dom, e, frequentemente, rejeita-o, por causa da sujeira que contraiu pelo amor próprio, tal como outrora rejeitou os sacrifícios dos judeus, repletos que eram de vontade própria. Mas quando se lhe apresenta alguma coisa pelas mãos puras e virginais da sua bem-amada mãe, toca-se-lhe no ponto fraco, se me é lícito empregar esta expressão. Ele já não considera tanto o que se lhe dá, como a sua boa mãe, que lhe o apresenta. Não olha tanto para donde lhe vem esse presente, como para aquela por quem o recebe. Assim Maria, que jamais é rejeitada, e é sempre bem acolhida por seu filho, faz que Sua Majestade receba com agrado tudo, quanto lhe apresenta, seja grande ou pequeno. Basta que Maria apresente, para que Jesus receba e aceite. Era o grande conselho que São Bernardo dava àqueles que conduzia à perfeição: quando quiserdes oferecer alguma coisa a Deus, tende cuidado de a oferecer pelas mãos muito agradáveis e muito dignas de Maria, se não quiserdes ser repelidos. Não é isto mesmo que a própria natureza inspira aos pequenos em relação aos grandes, como já vimos? Porque a graça não nos levaria a fazer o mesmo em relação a Deus, que está infinitamente acima de nós, e diante de quem somos menos que um átomo. Temos, além do mais, uma advogada tão poderosa que nunca é repelida, tão hábil que conhece todos os segredos para ganhar o coração de Deus, tão boa e caridosa que não repele ninguém, por pequeno ou mau que seja. Mais adiante mostrarei, na história de Rebeca e Jacó, a verdadeira prefigura das verdades que menciono.